Olá, sou Rubens Múzio, professor de teologia, e quero falar com vocês sobre o que significa a influência cristã na transformação de uma sociedade. Eu falei em meu último vídeo que se todos os brasileiros vivessem em completa obediência aos 10 mandamentos e ao Sermão do Monte, eu e você seríamos agentes de amor, de paz, de justiça e de retidão do reino de Cristo. Nós devemos, portanto, manifestar, ampliar, agilizar esses valores do reino de Deus nas ações cotidianas, na vida pessoal, na vida profissional, na família, na empresa, na escola, na sociedade. E essa questão apresentada aqui, ela leva a gente a pensar em termos de indicadores da presença do reino de Cristo. Quais seriam alguns índices de performance da nação brasileira em termos de transformação, em termos de quando a gente pensa na pobreza, na criminalidade, na educação, na família, na economia, na religião, na participação cívica e política. Eu quero começar com uma frase de um político holandês e também com um verso da Bíblia. Abraham Kuyper, um político holandês, disse certa vez que não há um centímetro quadrado de toda a criação pela qual Jesus Cristo não clame: isso é meu, isso me pertence. Quando você vê também João descrevendo no Apocalipse o reino de Cristo, ele fala o seguinte, que o reino deste mundo se tornou do Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todo sempre. É claro que esse é um processo paulatino, nós falamos já sobre a presença do reino de Cristo que está aqui, mas ainda não plenamente. Mas em um país onde Cristo realmente é o centro dos valores, da vida, das pessoas, e os valores do reino estão sendo inculturados nas pessoas, nas instituições, nesse país haveria um crescente reconhecimento de Jesus Cristo, da vida de Jesus, dos valores de Jesus Cristo. Essa tarefa de transformar o Brasil é nada menos do que o reconhecimento de Jesus como Senhor dos valores, Senhor das instituições, Senhor do nosso caráter, Senhor dos nossos valores. Esse é o desejo de Deus, que as nações sejam estruturadas de tal forma que o país criado possa ser conduzido aos valores soberanos de Deus e sejam, então, vestidos com o próprio caráter da pessoa de Jesus Cristo. Uma nação verdadeiramente discipulada, uma nação verdadeiramente transformada, seria aquela em que Jesus Cristo influenciaria o governo em todas as esferas, estruturas visíveis e invisíveis. Isso resultaria num desenvolvimento econômico, em paz, em mais justiça, em mais retidão, em mais valores. Influenciar a cultura não é uma inovação. Os hebreus, por exemplo, deram ao mundo certas categorias morais e os próprios 10 mandamentos são refletidos naquilo que nós chamamos do direito consuetudinário. Os gregos nos deram várias categorias filosóficas sobre o conhecimento, sobre a epistemologia, sobre o sentido da verdade, das virtudes, da beleza, etc. Para os romanos, o resumo da vida era simbolizado na glória. Roma era uma cidade pela qual todos os caminhos levavam, era uma cidade eterna. A glória do Império Romano era baseada em leis, em uma série de princípios. Cada uma dessas culturas tinha os seus próprios ideais. Para a gente poder entender um pouco o que o Novo Testamento fala, o próprio apóstolo Paulo é um caso a ser estudado. Ele era um homem de várias culturas, hebreu de nascimento, crescido, educado numa cidade grega, um cidadão romano. E ele escreve, então, aos crentes da cidade de Colossos sobre quem é Jesus Cristo, o que significa Jesus Cristo na sociedade. E ele fala o seguinte em Colossenses capítulo 1. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi dado a ele, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então você percebe que Paulo descreve aqui um elemento que é muito mais amplo do que somente a igreja, muito somente espiritual.
Todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram restauradas em Jesus Cristo. Na série anterior sobre a igreja pós-peste, nós falamos sobre essa identidade de uma comunidade de cristãos que tem uma nova humanidade, aperitivo de um reino que já começou, mas ainda não está concluído. Portanto, essa igreja é um povo de Deus que está peregrinando e, portanto, vivendo no mundo com valores desse reino. E Paulo está mostrando, então, que mais do que dentro da igreja, cada um de nós deve expressar esta fé em Jesus Cristo na sociedade. E que todas essas culturas, sejam romanos, gregos e judeus, precisavam também, e Paulo deixa claro isso, que eles precisavam olhar para Jesus Cristo como aquele que é a razão, o Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis. O cristianismo tem influenciado a história humana, nós sabemos disso, em várias áreas como o código de leis, a igualdade entre homens e mulheres, o sistema de justiça, a democracia, e por isso Cristo faz e pode realmente fazer diferença na transformação das civilizações. Em união com Cristo, nós somos responsabilizados para fazer o bem e reunidos socialmente, nós somos uma realidade escatológica dessa nova humanidade, de um novo reino. A nossa causa não está perdida por meio de tanta complexidade, singularidade e globalização. Entretanto, há um pequeno conhecimento da localização do número de igrejas nacionais. A maioria dos cristãos está em silêncio absoluto com respeito a Jesus, a sua comunidade e no seu local de trabalho. As igrejas tendem a ser independentes nos seus projetos e programas, autossuficientes. Falta uma cooperação muito grande entre os líderes religiosos. As igrejas não desenvolvem um ministério mais revolucionário, integral, um discipulado mais voltado para a sociedade e há muito pouco impacto na nação brasileira. Na prática, quais seriam, então, algumas influências cristãs que nós estamos procurando? Em primeiro lugar, a influência cristã quer dizer a pregação do evangelho integral, radical, a todos, em todo o tempo. Isso significa uma evangelização sistemática, relevante, sustentável. Cristo deve ser oferecido e recebido pelas pessoas. Em nossa busca por transformação da sociedade, nós não podemos nos esquecer da centralidade da morte e da ressurreição de Jesus Cristo para a redenção, para a transformação da humanidade. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida para entrar no reino de Deus a não ser Jesus Cristo. Isso é muito claro no Novo Testamento. Nunca podemos cair no extremo de reconhecer um plano global de Deus no mundo e negligenciar essa necessidade de um encontro também pessoal, de conversão dos nossos valores para com Deus. Um discípulo, um cristão, é alguém que se torna seguidor de Jesus. Ele crê em Jesus como Senhor e Salvador e ele procura viver todas as coisas, aquilo que Jesus pregou e praticou. Não é apenas uma questão de cérebro, de ideias abstratas, conceitos teóricos, mas também prática, obediência, experiência, transformação. Nós somos chamados a um discipulado mais radical, mais transformador, mais integral, mais revolucionário. E em Jesus Cristo, cada cristão deve estar engajado em um estilo de vida evangelístico. Em segundo lugar, a influência cristã quer também dizer a plantação de igrejas saudáveis, acessíveis a todos os povos e aglomerados de pessoas. Na verdade, essa é a intenção da evangelização. Uma igreja em cada bairro, em cada vila, em cada povoado. Porque onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no nome de Jesus, Cristo está presente com eles. O nosso Senhor Jesus declara que a nossa missão é fazer parte dessa edificação da igreja. Ele disse que ele estaria edificando a igreja. E a existência dessa comunidade de discípulos é uma agência que demonstra a presença de Jesus Cristo entre nós. E num trabalho bem claro sobre o reino de Deus, George Lade vai além dessa tese. Ele afirma o seguinte, que o reino cria a igreja, o reino trabalha através da igreja, essa comunidade de discípulos, e ele é proclamado por essa comunidade. Ainda que 2 não sejam idênticos ou inseparáveis e que haja uma tensão muito grande entre reino e igreja, é possível haver o reino sem que haja uma igreja, naqueles que reconheceram o governo de Deus. Mas não pode haver igreja sem o reino de Deus. Lembre-se disso. Não pode haver igreja cristã sem que os valores do reino de Deus sejam visíveis. Porque Jesus, ele é ao mesmo tempo o rei do reino, ele é o cabeça da igreja. Esses são conceitos teológicos, bíblicos, que é importante que nós precisemos compreender que eles são independentes, eles estão relacionados, não podem se separar.
Não é suficiente, portanto, plantar igrejas nas cidades. Nós precisamos de igrejas que demonstrem os sinais do reino, saúde, vitalidade, operosidade. Sinalizem a vinda do reino na sua cidade e que compartilhem os valores desse reino na sua sociedade. Em terceiro lugar, influência cristã também é o discipulado de pessoas para que vivam de acordo com os ensinos de Jesus Cristo, em santidade, em solidez, em maturidade. E não é suficiente, então, plantar igrejas nas cidades, é necessário que hajam discípulos revolucionários, transformadores, radicais, integrais. Nós somos chamados para isso. O chamado, a vocação cristã no Novo Testamento é um convite para homens e mulheres, não apenas para aceitar Jesus e ir para o céu, é um chamado para a vocação ao serviço. Cada cristão é chamado para ser semelhante a Jesus no caráter, no zelo, no testemunho, nas suas atitudes. A nossa profissão de fé não suspende essa prática da vida cristã no dia a dia. Não há cristão de tempo parcial, na verdade. Nós estamos aqui envolvidos no fazer a vontade de Deus em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo apenas. Esse discipulado pode ser visto na pessoa de Martin Luther King Jr., por exemplo. Um pastor batista, mas um ativista político engajado com uma série de problemas sociais. Ele protesta contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele lidera a famosa marcha para Washington. Ele é capaz de perceber que o racismo não é meramente uma patologia social errada, mas é uma desordem espiritual, é uma distorção blasfema das intenções de Deus. O racismo traz julgamento divino sobre todo o país, como um todo. E por isso o discipulado cristão hoje no Brasil precisa ser revolucionário, transformador, integral, radical. Nós não estamos falando de um cristianismo de direita, comprometido apenas com salvação de homens e mulheres. Nós não estamos falando também de um cristianismo de esquerda, comprometido apenas com reforma social. Nós estamos falando de um cristianismo integral, completo, que transforma, que é engajado, que é revolucionário. E essas várias áreas não podem ser desconectadas. Em quarto lugar, influência cristã também quer dizer dar formato e substância ao reino de Deus na comunidade local. As reformas dos séculos XVI e XVII procuraram recuperar o que foi chamado de sacerdócio universal de todos os cristãos. Ou seja, essa belíssima história de séculos, ela fala que os cristãos não podem ser meramente igrejeiros, não são apenas pessoas que vêm para uma igreja, que participam de cultos, que entregam ofertas, que celebram sacramentos, que têm comunhão uns com os outros e vão para o céu. No século XXI, especialmente, pós-pandemia, a gente precisa recuperar um chamado mais integral. Há uma igreja reunida nos templos, no domingo, sim, mas há essa igreja dispersa todos os dias da semana, em todos os lugares, fora do saleiro, usando a metáfora de Jesus Cristo. O evangelho cristão, então, nas palavras de Niebuhr, um teólogo americano, fala que transcende todas as situações sociais particulares, emocionais, pessoais, e não pode ser só pregado com poder por uma igreja que pensa em si mesma, mas ela é pregado com poder por uma igreja que carrega a sua parcela de responsabilidade em todas as situações imediatas nas quais homens e mulheres estão envolvidos, no sentido de estabelecer paz, implantar justiça, aperfeiçoar essa justiça na sociedade num espírito de amor. E assim, o reino de Deus, que não é desse mundo, se torna também praticante, atuante em cada problema do mundo. A igreja não é o reino de Cristo, mas ela não pode ser dissociada do reino de Cristo. Ela é uma concreta expressão, ela é uma expressão densa, uma colaboradora principal de Deus na redenção da humanidade. É a sua comunidade, onde o Senhor reina e que esses cristãos reunidos e depois espalhados pela cidade devem servir como agentes sagrados de mudanças nas esferas sociais, políticas, econômicas, onde trabalham e transitam. E isso vai resultar em transformações, mesmo que no nível pequeno, apenas do seu entorno. Nós somos pessoas cristãs que não apenas nos reunimos para adorar, mas estamos esparramados para servir. Ser um cristão é então declarar constantemente essa supremacia de Deus nas palavras, nas obras e na extraordinária vida habitual no tempo todo, em
tudo que fazemos em todos os lugares. Em quinto lugar, finalmente, a influência cristã é a mediação dos valores de Cristo, do reino, na sociedade, através desse chamado cristão. Então, quando nós estamos ativamente cumprindo essa vocação, a consequência natural será o testemunho, serviço, dedicação à sociedade onde a gente vive. Então, a transformação do homem é essa missão do povo de Deus. A transformação da sociedade também é essa missão do povo de Deus em todos os lugares. Eu me lembro daquilo que eu li quando a Lutero escreveu sobre o estado de casamento. Em 1522, olha lá, Lutero declarou que Deus e os anjos sorriem quando um homem troca fraldas. Olha que interessante. O que ele quer dizer é que num mero simples ato de trocar fraldas, isso manifesta a glória de Deus também. A vida contemplativa da espiritualidade não pode ser dissociada da vida ativa, das questões do dia a dia, mesmo que seja somente trocar fraldas. O chamado nosso em questões práticas tem a ver com o trabalho, com a economia, com política, com administração, com educação. E nós temos que repensar todos esses conceitos pós a pandemia. As tarefas do dia a dia, as tarefas das coisas que fazemos na sociedade, as tarefas daquilo que chamamos comum ou chamamos ordinárias, devem manifestar a presença da glória de Deus em todas as coisas. O alcance do ensino bíblico, então, não inclui só questões espirituais, mas tudo que é secular é espiritual. As questões comuns do trabalho, dos grupos sociais, da educação, da economia. A palavra, ela pode influenciar e ela vai incluir também a transformação da tecnologia, das ciências. E por isso a gente tem que se lembrar que a nossa causa não está perdida por meio dessa esmagadora complexidade do mundo, esse nível fragmentado de problemas sociais. Nós podemos, de forma pessoal, influenciar com uma justiça substancial. A nossa comunidade pode influenciar também nesse vazio espiritual, nessa situação de morosidade moral em que a gente tende a negar esse reconhecimento claro, objetivo, prático de uma vida cristã na sociedade. Apesar da prosperidade econômica, do desenvolvimento tecnológico, a gente sabe que a maioria das pessoas, a maioria dos países, vive uma vida culturalmente vulgar, moralmente degradada, espiritualmente vazia. E nós estamos aqui sendo convidados, então, para viver essa influência cristã, que na prática quer dizer, então, a pregação do Evangelho, um Evangelho mais revolucionário, transformador, integral, radical, a todos em todo o tempo. Também a plantação de igrejas saudáveis, de comunidades de discípulos que sejam acessíveis a todos aqueles interessados e com o cumprimento da grande comissão. Mas isso também quer dizer discipulado de cristãos, para que vivam os valores do reino em santidade, em solidez, em maturidade. E também deem formato ao reino de Deus na sua comunidade. Isso vai muito mais além da vida da comunidade, nós falamos sobre isso, muito mais do que pregação, relacionamento entre os cristãos nas igrejas locais, das células e grupos pequenos, mas quer dizer também mediação dos valores do reino de Deus e inclui como cristão todas as áreas, pessoais, institucionais, sociais, profissionais, políticas e religiosas. Todas devem ser tocadas pela obra renovadora de Jesus Cristo. O chamado, então, não é apenas para uma vida espiritual e para o céu, mas é para engajamento em todas as questões sociais. Não é simples militância política, mas é um novo estilo de vida. Precisamos desse tipo de influência cristã e isso é o que significa aquela visão de senhorio de Jesus Cristo expressa pelo primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper. Não há um centímetro quadrado de toda a criação pela qual Jesus Cristo não clame, isso é meu, isso me pertence, não é mesmo? Então cada parte da sua vida e da minha tem força para transformar, não apenas dentro de comunidades, mas impactar a vida de culturas, povos e nações. Compartilhemos isso com todos nós, sejamos as bênçãos do reino de Deus para a transformação do Brasil.